Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Eu sou a Verônica, faço parte da comissão organizadora aqui do quarto fórum. E é com muita alegria que a gente inicia agora os trabalhos dessa sessão da ST, coordenada pelos professores Otávio Sampaio e as professoras Rebeca Grotter Roche, Júlia Silva Vidal e Andressa Freitas Martins. Agradecemos a todo mundo pela presença e pelos trabalhos. Iremos publicar a análise do evento posteriormente. E gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês e dar alguns informes rapidinhos sobre a organização do evento. Nesse formato webinar de reunião, a audiência não consegue abrir vídeo e voz e áudio, mas todo mundo pode se comunicar pelo chat, que é o botão QIA aqui do Zoom, e direcionar as perguntas aos apresentadores. Se quiserem, vocês podem deixar o nome de vocês e a instituição também. Agora a gente vai passar um pequeno vídeo apresentando a rede de clínicas jurídicas que vai ser lançada no final deste evento, na última mesa de hoje. O link para acessar e ao final da mesa de hoje a gente vai ter uma assembleia de clínicas, que é já comum em todos os fóruns de clínicas jurídicas do Brasil, e vão ter deliberações finais sobre o próximo evento que vai ser realizado, e eventualmente, caso tenham dúvidas também sobre essa rede de clínicas jurídicas que vai ser lançada. O link para acessar ela vai ser disponibilizado por e-mail na sexta-feira e também no chat do YouTube da última mesa de hoje. Eu vou agora transmitir rapidinho essa vinheta para vocês conhecerem um pouquinho dessa rede de clínicas jurídicas. A Rede de Clínicas Jurídicas é uma plataforma aberta e colaborativa, criada no contexto do 4º Fórum Nacional de Clínicas para promover e divulgar as clínicas jurídicas em atividade no Brasil. Ela é resultado da adesão e mobilização permanente de clínicas do país todo, e por meio dela, as clínicas poderão buscar parceiros em potencial, conhecer ações, divulgar suas iniciativas e pensar juntas novos caminhos para o acesso a direitos no país. Para inscrever sua clínica é muito fácil. Basta acessar www.redeclinicasjuridicas.com.br e clicar em Incluir Clínica. Na sequência, você deve inserir as informações da sua clínica e enviar. A equipe de administradores do site fará a revisão da submissão antes de disponibilizá-la no site, e qualquer dúvida entrará em contato com você. É importante dizer que todos os pôsteres submetidos no 4º Fórum serão importados automaticamente para o site. Na aba Clínicas, você poderá encontrar mais informações sobre as organizações listadas, filtrando por instituição, unidade federativa ou campo de atuação. Além da lista de clínicas, o portal da rede também contará com espaço para publicações e outros resultados produzidos, que poderá ser acessado na aba Conteúdos. Para submeter um novo conteúdo, siga o passo a passo indicado no site. Por fim, na aba Eventos, você poderá ficar por dentro de iniciativas passadas e futuras em todo o país. Vamos juntos fortalecer a comunidade de clínicas jurídicas no Brasil? Acesse o site e faça parte dessa rede. Desculpa. Um minutinho aqui. Enfim, mais detalhes sobre essa rede de clínicas vai ser passado na última mesa. Vocês conseguiram ver bem a imagem? Aqui. E, enfim, eu também queria lembrar que essa sessão vai ser gravada, disponibilizada depois nas redes. Todos vocês que estão participando estão de acordo com a sessão de imagem e voz para gravação. E eu vou estar aqui à disposição para apoio para a sessão.
mas o controle do tempo vai ser com a coordenação da ST, e eu gostaria de passar a palavra agora para a coordenação e o início dos trabalhos. Bom dia a todas y todos. Buenos días, tenemos personas que hablan español. ¿Ustedes entienden bien el portugués? Voy a hablar despacito y así que si no entiende algo, solo pueden decir como puede repetir. Bom, hoje a gente vai, né, falar sobre a nossa segunda sessão, né, sobre metodologias clínicas. Eu sou a Rebeca, eu estou nessa coordenação junto com a Andressa, com a Júlia e com o Otávio. Antes da gente iniciar, né, as apresentações, a gente queria contar um pouco sobre como que vai funcionar. Vocês vão ser chamados para falar 10 minutos de apresentação. Nós vamos fazer breves comentários sobre a apresentação de vocês e a ideia é que a gente respeite os 10 minutos, né, para que a gente possa ter um tempo ao final para fazer um debate com todo mundo. Então, a gente vai fazer alguns comentários e alguns questionamentos que não são para serem respondidos naquele momento, né? Que a gente só vai colocar reflexões ali sobre os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo nas clínicas de vocês. E aí, ao final, a gente pode discutir todos esses questionamentos, ouvindo as apresentações de todo mundo. A gente pode também, todo mundo está convidado a participar, e vocês também vão ser convidados a responder esses questionamentos ou trazer mais reflexões também sobre o trabalho de vocês. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui. E a gente espera que esse seja, sim, o primeiro de muitos encontros e que a gente possa ir conhecendo mais o trabalho de cada uma e cada um de vocês. Andressa, quer falar um pouquinho? Otávio, Júlia? Eu só queria pedir desculpa porque minha internet, enfim, falhou agora há pouco, eu caí, então não peguei esse início com vocês. Mas muito prazer, todo mundo, sejam bem-vindos, a gente continua os trabalhos aí, vamos discutindo. Então, tá bom. Então, eu vou passar desde já a palavra para a Ana Luísa, do Innocence Project, que vai apresentar o trabalho Innocence Project Brasil e o envolvimento de estudantes para a criação de uma visão crítica sobre os erros judiciários. Ana Luísa, a palavra é sua. 10 minutinhos para apresentar. Tá bom dia a todos e todas. É muito bom para a gente, como Innocence, estar aqui, para mim como pessoa também, porque eu sou grande admiradora de vários de vocês que estão aqui, do trabalho que vocês desenvolvem, enfim, sou grande fã do Instituto Pro Bono há muito tempo, e enfim, de todo mundo que tem organizado esse evento de clínicas. Eu acho uma discussão essencial, as palestras de ontem foram excelentes, então é muito bom estar aqui com vocês nessa sexta-feira de manhã. O trabalho que eu submeti para ser discutido hoje em grupo, ele é bem curtinho, né? A gente tinha pouco espaço para falar da clínica, mas o objetivo mesmo era provocar um debate com vocês em relação à formação de uma clínica de estudantes de direito, com esse objetivo de produzir um debate crítico acerca das formas com que o sistema de justiça criminal se manifesta e de que forma são os estudantes de graduação que talvez tenham, né, esse papel mais essencial nessa nossa formação de uma nova cultura jurídica em relação aos erros judiciários. Então, vou começar explicando um pouquinho para quem não conhece, mas o Innocence Project Brasil é uma organização sem fins lucrativos. A gente começou a atuar aqui no Brasil em 2016, mas na verdade o Innocence Project é uma organização que começou em Nova York em 1992, basicamente com o objetivo de reverter condenações de pessoas inocentes, e naquela época, naquele comecinho da década de 90, o objetivo era usar as provas biológicas, principalmente o DNA, né, para provar que o sistema havia cometido um erro. Então, uma das formas com que o Barry Scheck e o Peter Neufeld, que são os diretores do Innocence Project, encontraram de poder produzir e analisar esses casos com cuidado, era fazendo uma parceria com uma faculdade de direito lá de Nova York chamada Cardozo Law School.
E aí, aos poucos, esse modelo de clínica jurídica mesmo, envolvendo estudantes de graduação na análise desses casos, passou a ser replicado em outros lugares nos Estados Unidos. Então, hoje, são 56 Innocence Projects só nos Estados Unidos e 13 ao redor do mundo. Então, apesar de nós, que fazemos parte dessa rede, que é a Innocence Network, termos autonomia em relação à forma com que a gente vai fazer o nosso trabalho, 68% das organizações que participam dessa rede escolhem estarem atreladas à faculdade de Direito. E aí, no trabalho, eu apresento que eu acredito que isso não é à toa, né? São os estudantes que têm a maior energia para trabalhar nesses casos e tem também uma capacidade crítica que tem que ser valorizada, né? Então, acho que, às vezes, em escritórios de advocacia, esses estudantes acabam ficando com trabalhos mais mecânicos e, enfim, mais atrelados ao estágio, mas aqui no estágio que eles fazem com a gente, eles participam não só das leituras do caso, mas também a gente consegue fornecer para eles aulas teóricas que acontecem uma vez por semana na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que muito gentilmente abriu as portas para essa nossa atividade de extensão. Então, esses alunos eles têm essas aulas teóricas uma vez por semana e também estudam casos concretos de pessoas que chegaram até o projeto alegando terem sido vítimas de um erro judiciário. Então, os alunos eles têm esses dois tipos de atividades junto conosco. Eles têm tanto a parte teórica sobre erros, processo penal, perícia criminal, coisas que muitas vezes eles não têm na faculdade de Direito, né, aqui no Brasil, e também esse trabalho mais concreto junto com advogados monitores e junto comigo, que sou a coordenadora do projeto, para analisar esses casos que chegam até nós. Então, a Fundação Getúlio Vargas concedeu esse espaço para que a gente realize essas aulas teóricas e também permitiu que a gente expandisse para além dos alunos da própria FGV, para a gente poder receber alunos de todas as faculdades de Direito daqui de São Paulo. Então, esse processo seletivo é feito por nós, no início de cada ano, e a gente preza muito pela diversidade, não só entre as faculdades, mas entre os anos de graduação. Então, pela nossa experiência, a gente tem notado que alunos mais jovens, que acabaram de entrar na graduação, também trabalham muito bem com alunos mais experientes, chegando mais perto do 5º ano, né, para serem advogados, porque essa troca de saberes é muito importante para nós. Então, como sucesso que eu posso dizer da clínica, né, a gente tem dos nossos 3 casos que a gente tem de liberdade dos últimos anos, né? Na verdade foram 4, mas 3 desses 4 foram de alunos que estudaram os casos junto com os advogados. Então, não só eles acompanharam esses familiares que enviam essas correspondências para nós, como todo o processo de análise e de bolar uma estratégia de como reabrir esse caso, porque no Brasil, para você poder voltar a reabrir um caso, você precisa de uma prova nova. Então, a gente faz uma investigação junto com os alunos para descobrir onde estaria essa prova nova, se é testemunha, se é uma perícia técnica que nunca foi feita em relação a uma prova armazenada. Enfim, todo esse estudo de estratégia é feito junto com esses alunos e também a estratégia jurídica é pensada em conjunto. Então, o nosso instrumento por excelência aqui no Brasil é a revisão criminal e os alunos ajudam a gente a pensar na melhor forma de fazer esse trabalho e também se seria um habeas corpus ou se a gente teria que produzir uma prova antes de poder entrar em juízo. Então, basicamente é essa a nossa estrutura, né? A gente tem contado com entre 18 e 20 alunos por ano que têm participado dessa nossa atividade de extensão. E eu queria contar para vocês que durante a pandemia a gente se surpreendeu, na verdade, é claro que não encontrar pessoalmente tem seus prejuízos, né, em relação às trocas que podem ser feitas, mas a gente se surpreendeu com a dedicação que os alunos desse ano tiveram. A gente avançou muito nos casos em que a gente trabalhou. Um deles, inclusive, já está judicializado, que é um tempo quase recorde, né? 6 meses de estudo, já entrar com uma ação para a produção de uma prova de inocência é uma coisa muito rápida. Então, a gente considera que os alunos se dedicaram muito mais do que a gente imaginava e realmente, por estarem em casa durante a pandemia, redobraram a quantidade de trabalho e se dedicaram muito para o projeto, que para a gente é excelente e a gente se envolveu muito com eles, mesmo que de forma virtual. E aí eu queria comentar um pouco com vocês que as pessoas que a gente recebe para essas aulas teóricas são também grandes parceiros nossos nesse trabalho, então a gente recebe peritos ou outros advogados ou promotores, enfim, a gente tem tentado fazer um diálogo, né, entre esses estudantes de direito e esses outros atores do sistema de justiça criminal. A gente acha que
o projeto é uma boa possibilidade de se falar criticamente sobre o sistema, ao mesmo tempo em que ele é bem propositivo. Então, ao identificar onde o erro aconteceu, a gente consegue pensar em estratégias para que esse erro não aconteça novamente. Essa é a nossa missão, né, de longo prazo em relação ao projeto. E como desafio, eu acho que a gente tem também um diálogo maior que tem que ser feito entre essas outras clínicas jurídicas que já estão acontecendo, muitas das quais eu não sabia que existia, foi o evento que me apresentou a existência dessas clínicas. Então eu acho que a gente pode pensar em criar essas redes de diálogo entre outras experiências que estão sendo feitas com estudantes de graduação. Para a gente é muito bom. E eu queria também falar que, para a gente, o que a gente acha que é o ingrediente que faz mais diferença nesse engajamento dos alunos dentro da clínica é o contato com a pessoa presa, é o contato com essa família, é essa humanização mesmo que faz com que eles se apaixonem tanto pelo projeto e acabem ficando com a gente, inclusive depois, quando eles fazem a graduação, quando viram advogados e depois voltam a serem voluntários do projeto em outros planos. Então, eu acho que a clínica jurídica ela tem essa possibilidade de abertura e ela é essa conexão entre o estudante e a realidade, e por isso eu acredito que o Innocence Project Brasil tem conseguido produzir bastante coisa, mesmo em pouco tempo de existência, e a gente espera aumentar essa conexão com outras clínicas, com outras redes, e fazer esse trabalho ficar cada vez mais forte. Então, era isso que eu tinha para contar, e obrigada de novo pelo espaço. Obrigada, Ana Luísa. Tem mais 2 minutinhos se quiser acrescentar alguma outra informação, senão a gente já tece os comentários. Podem comentar, tô tranquila, obrigada. Combinado. Bom, queria agradecer a sua apresentação, sou uma grande admiradora do trabalho de vocês e fiquei muito feliz que você iria apresentar na sessão temática que a gente está coordenando, né? E ao ler o seu trabalho, né, o trabalho proposto, eu coloquei alguns comentários, mas assim, é só a título da gente refletir mesmo, né, sobre o trabalho que vocês vêm realizando, que é um trabalho super importante, né, de fato, acho que para fomentar o estudante, né, ter esse contato com o direito penal já desde a faculdade, né, e desde uma perspectiva prática, assim, eu concordo quando você fala que muitas vezes os estudantes, eles têm uma visão muito mecânica quando eles estão num escritório, e a oportunidade que vocês proporcionam é de pensar para além daquela teoria, de olhar também que nem sempre o direito, ele é justo, né, ou nem sempre o direito, ele opera de uma maneira, né, totalmente correta, mas a gente tem como corrigir esses erros, né? Eu coloquei algumas questões, assim, eu achei super legal que você colocou o histórico do projeto, assim, de fato, eu não conhecia tão a fundo como que o projeto tinha surgido, né, aqui no Brasil, a gente sabia que tinha vindo de uma ideia, mas, assim, foi muito legal, e ainda ver que o projeto surgiu lá do O.J. Simpson, então, achei super interessante. E, assim, eu vou trazer aqui a título de questionamento mesmo, reflexão, assim, se vocês dialogam realmente com as outras organizações Innocence Project que estão em outros lugares, né? Então, assim, vocês fazem alguma articulação, um diálogo para pensar em estratégias conjuntas, né? Porque cada uma tem a sua autonomia, né? Ali na forma de funcionar internamente. Mas existe esse diálogo, existe algum encontro, né, anual entre essas organizações para essa troca de saberes, para essa troca de estratégias, né? E eu achei bem interessante essa questão das aulas que vocês dão, né, para os estudantes, até porque a gente sabe que algumas faculdades elas não entram tão a fundo no direito penal. E se vocês criaram algum tipo de metodologia desse curso que vocês dão para os estudantes, que poderia ser replicado, inclusive para outras universidades que poderiam também fazer um projeto semelhante, né, talvez não intitulado como Innocence Project, mas que poderiam também trabalhar nessa seara do erro judiciário. E uma coisa que, assim, que me causou, assim, uma curiosidade no trabalho foi de como que os casos são selecionados, né? Você falou que vocês recebem as cartas, mas como que é feita essa seleção, né? Vocês buscam ativamente ou vocês vão recebendo as cartas, vocês atendem todo mundo que chega, né? Porque você falou que o primeiro caso chegou, mas, assim, a gente sabe que quando o projeto ele atinge uma expansão,
pode ser que cheguem inúmeros casos, e como que vai ser feito um critério de seleção para qual caso que vai ser atendido ou não, a priori, né? Porque talvez você olhe ali que tem um caso já evidente que não tem como provar, ou vocês tentam dar uma olhada naquele caso e falam, olha, isso aqui tem chance de sucesso, esse não tem, então a gente vai ficar com esse, né? E por último, né, essa questão da articulação com outras organizações. Você falou que vocês têm conversado ali, mas como que vocês poderiam fazer também articulação com outras organizações da sociedade civil para potencializar o trabalho de vocês? Uma das coisas que a gente tem visto, e que eu não sei também se vocês trabalham com isso, né, pelo trabalho que você apresentou, não me parece que vocês trabalham com isso, não só a questão do erro judiciário, mas, por exemplo, a pessoa ela cumpriu uma pena de 10 anos e depois foi provado que ela é inocente. Vocês trabalham com uma indenização posterior, por exemplo, porque o Estado errou ali, né? E foi provado depois, por outros meios, que aquela pessoa era inocente. Né? No Instituto Pro Bono, às vezes, a gente já recebeu alguns casos de algumas pessoas que foram condenadas, já estavam há 2 anos presas e foi provada a inocência delas. Vocês chegam a trabalhar ou pensaram de alguma forma a trabalhar? Bom, esses eram meus comentários, Andressa. Parabenizar você, Ana Luísa. Eu gostei muito do trabalho. Eu não conhecia o projeto, então foi um encontro interessante. Achei muito bacana. Como a Rebeca, né? Eu também gostei dessa retrospectiva, dessa demonstração, né? De que o projeto é ancorado em uma proposta, uma lógica anterior também. Essa questão do engajamento dos alunos. Eu acho que isso vai se refletir muito da qualidade do projeto, da qualidade do trabalho, o envolvimento deles é muito direcionado a partir desse sentimento de pertencimento, né? Então, eu achei bacana esse aspecto das aulas também, já que é uma questão que não é muito estudada dentro de sala de aula, não é uma questão muito abordada por professores, até porque ela é muito afeta a prática mesmo, né? Produção de provas e análise até da execução penal, eu imagino, em alguns casos. Então, eu achei muito interessante também. Eu tinha algumas perguntas para fazer, e eu vou te fazer aqui. Primeiro, com relação a essa questão da captação dos casos, né? Eu fiquei com a mesma dúvida que a Rebeca, eu vi que você falou sobre as cartas na sua apresentação, e assim, eu queria saber como se dá essa relação com as famílias, porque eu, por exemplo, na minha experiência como estagiária mesmo, enquanto eu trabalhei com assistência judiciária gratuita, os casos de penal em que as pessoas estavam em cumprimento de regime fechado, em cumprimento de pena, né, em regime fechado, a atuação das famílias era muito importante, assim, né, porque a gente não conseguia, de fato, ter uma comunicação muito próxima com a pessoa que estava presa, então a família era muito responsável por fazer a comunicação com a gente, por trazer elementos, né, das circunstâncias do fato, e vocês também citaram no trabalho um caso em que a pessoa foi solta em Fortaleza. Fiquei curiosa, queria saber como é que se deu esse trabalho, enfim, né, que reverberou em outro estado, como é que foi essa reunião de provas para refletir num caso que se passava em outro estado, né? Por fim, eu só queria comentar, assim, perguntar mesmo se dentro do projeto existe essa reflexão sobre os marcadores de raça e classe, gênero, que possam permear, né, a ocorrência de erros judiciários, e se existe também uma percepção de falhas sistêmicas no sistema de justiça, né? E a que público, que tipo de público, na verdade, passa a ser alvo desses erros judiciários. São alguns questionamentos também, assim, eu não acho que a gente precisa ficar se debruçando tanto, mas eu queria saber se existe essa reflexão dentro do projeto, assim. Mais isso. E parabéns. Ao final teremos muita discussão. Na verdade, assim, como o tempo é curto, infelizmente não dá para a gente entrar a fundo nessas discussões nesse momento, para dar tempo de todo mundo apresentar, mas espero que a gente discuta todos esses questionamentos e reflexões.
Bom, eu vou passar desde já a palavra para o Vitor Bastos, que vai falar sobre o trabalho dele apresentado, a importância da construção em rede para a garantia de direitos via judicialização de demandas, a experiência do projeto de resolução de conflitos de imigrantes e refugiados. Vitor, a palavra é sua. Uma das coisas, só uma observação, eu estou mandando no privado para cada um de vocês a questão do tempo, né? Então, quando passa 5 minutos, eu estou enviando privado 5 minutos, e quando faltar 1 minuto, eu vou mandar 1 minuto. A Ana Luísa cumpriu, né, antes do tempo, mas quando estiver chegando, a gente já vai avisando só para vocês prestarem atenção. Vitor, a palavra é sua. Oi, Rê. Obrigado. Tá projetando a apresentação aí? Sim, beleza. Sim. Bom, gente, então eu vou tentar me ater aos 10 minutos e também falar minimamente pausado aí para os nossos colegas hispanohablantes conseguirem acompanhar. Eu vou apresentar rapidamente um processo de construção, né, para servir um pouco como referência aí para a gente pensar formas de articulação em rede no nosso âmbito, no âmbito da advocacia pro bono e da sociedade civil organizada. O nome do nosso resumo apresentado é justamente valorizando a questão da judicialização, que foi o grande diferencial desse projeto que eu vou apresentar, e que até então a gente não conseguia, enfim, encaminhar satisfatoriamente pelo Promigra as demandas que envolviam judicialização. O projeto que eu vou apresentar é o projeto de resolução de conflitos de imigrantes e refugiados, que foi desenvolvido em parceria com o Instituto Pro Bono e a Comissão de Direitos de Imigrantes e Refugiados da OAB São Paulo. Antes de falar do projeto, eu vou apresentar rapidamente o Promigra, para deixar todo mundo a par. Nós somos uma extensão vinculada à Faculdade de Direito da USP. Temos aí atualmente cerca de 50 membros ativos de várias áreas do conhecimento e de diferentes níveis de formação. Hoje temos uma incidência a nível estadual, então fazemos atendimentos em outras cidades do estado de São Paulo e também conseguimos uma articulação até em nível nacional. A gente tem trocado formações com o CERAM, que é o Conselho Estadual para Refugiados, Apátridas e Imigrantes do Rio Grande do Norte. E nos dividimos aí em grupos de trabalho. Então, temos 4 grupos de trabalho: acadêmico, advocacy, atendimento e comunicação. O projeto de resolução de conflitos se insere no grupo de trabalho de atendimento, que é o grupo de trabalho que se dedica ao atendimento jurídico à população migrante e refugiada, né? Então, é um espaço justamente de clínica jurídica. Alguns princípios do nosso atendimento: a gente busca a descentralização do atendimento jurídico em horários fora do horário comercial para atender a população trabalhadora, principalmente. Enfim, e agora, entrando especificamente no nosso projeto, ele é um desdobramento de uma das nossas frentes de atendimento, que é o atendimento online, que foi implantado agora com a pandemia, né, no começo do ano, fim de março. É um formulário online que está aberto na internet para receber demandas, e a partir do recebimento dessas demandas, os atendentes do Promigra entravam em contato para esclarecer as dúvidas relacionadas às violações de direitos que eram relatadas. E a partir dessa frente de atendimento, a gente encontrou aí terreno fértil para desenvolver uma parceria mais ampla, em que a gente conseguisse encaminhar todas as demandas que a gente recebesse, inclusive aquelas que necessitassem alguma medida de judicialização. Então, até ontem, nós tivemos 203 respostas nesse formulário desde 31 de março. Aqui uma breve cronologia da parceria, para a gente conseguir entender também como se dá, né, como surge um projeto desse porte. Não é do nada, evidentemente. Então, a aproximação do Promigra e do Instituto Pro Bono, ela remonta a setembro de 2017, quando o Promigra foi convidado pelo Instituto Pro Bono para participar em rodas de conversa com famílias da SASF, que é o Centro de o Serviço de Assistência Social à Família na Bela Vista. A gente, enfim, a parceria deu muito certo, fizemos outras rodas de conversa em 2018, 2019, firmamos uma parceria junto à SASF, e por conta disso também nos aproximamos do Instituto Pro Bono, né? Os membros do Promigra, em 2019, alguns membros, advogados, passam a entregar a comissão do OAB também,
E aí, por conta disso, essas vinculações vão trazendo um horizonte de um projeto estruturado, de algo pensado. E em 2 de março, então, é criado um grupo de trabalho, que basicamente foi um grupo de WhatsApp, para a gente dialogar e para a gente buscar como construir um projeto estruturado, alguma coisa pensada na linha do atendimento jurídico e pensando também, enfim, naquele momento não, mas na questão da judicialização propriamente dita, que teve toda uma ponte com o nosso atendimento online. Do dia 2 de março, os diálogos, a construção foi acontecendo por reuniões, foram muitas reuniões entre essas instituições, até que em junho nós abrimos um processo seletivo. Na verdade, o Instituto Pro Bono abriu um processo seletivo para a seleção de voluntários, de advogados voluntários, e após esse período de seleção, nós lançamos o projeto em 21 de julho, né? Então dá para ver que teve aí mais de 4 meses de diálogo até que a gente conseguisse lançar de fato um projeto pensado. Um pouquinho sobre as contribuições de cada um dos atores para pensar esse projeto. Então, o Promigra é uma extensão que está aí desde 2015 atuando com atendimento jurídico em São Paulo, a população migrante e refugiada, que é o público-alvo desse projeto. Então, a gente trouxe um pouco desse conhecimento prático e também a possibilidade de captar essas demandas pelo nosso formulário online. O Instituto Pro Bono trouxe toda a sua experiência de anos com advocacia pro bono, com seleção e gestão de advogados pro bono, os desafios também que a advocacia pro bono traz na prática. E a OAB, a comissão especificamente, trouxe para nós um respaldo institucional importante e também auxiliou com a elaboração de alguns documentos jurídicos do projeto. Nós definimos então como metodologia, primeiro selecionar advogados voluntários, depois fazer um breve período de formação para introduzir eles ao mundo do direito migratório e o atendimento a migrantes. Esses advogados foram divididos em duplas para atuarem conjuntamente em cada caso. Foi criada, então, uma escala, né? E aí a gente incluiu os advogados voluntários do Instituto Pro Bono no nosso fluxo de encaminhamento do atendimento do Promigra. Então, a gente recebe os atendimentos, tria, e nos casos em que percebe a necessidade de judicialização, depois que um atendente do Promigra entrou em contato, levantou mais informações sobre aquela narrativa, a gente, então, faz o encaminhamento para um advogado voluntário cuidar aí por conta própria de um caso. A gente tem algumas diretrizes que a gente debateu muito, que são bastante importantes assim, para a gente ter a segurança em levar esse projeto à frente. Acho que delas a mais importante é a regulação da advocacia pro bono pela OAB e os seus limites, da gratuidade, da eventualidade, da voluntariedade. O grande diferencial do projeto é a sua possibilidade de judicialização. O Promigra não tinha na sua estrutura uma vazão às demandas que eram judicializáveis. A gente encaminhava para os órgãos as defensorias ou assistências judiciárias, que muitas delas ou já estão sobrecarregadas ou não, enfim, por exemplo, a defensoria não recebem demandas relacionadas a direito trabalhista, que, como a gente vai ver, foram muitas que chegaram. Então, enfim, agora mostrando um pouco sobre os fluxos internos, né, do Promigra, rapidamente, para entender como a gente se organiza. Então, tudo que está em verde são encaminhamentos internos do Promigra, e as caixinhas em azul são as situações em que a gente vai precisar, só nesses casos, encaminhar os casos para os advogados voluntários do Instituto Pro Bono. Aqui o nosso fluxo de triagem, então como é que a pessoa responsável pela triagem deve receber, verificar ou não a necessidade de encaminhamento para o Pro Bono, como isso é feito. E depois do encaminhamento a gente estabeleceu aí algumas determinações para os advogados agirem com alguma celeridade. Então eles têm um prazo de 2 dias úteis para aceitar ou não o caso. No caso de negativa, justificar por que não aceitaram, até porque eles fazem parte de um projeto que prevê justamente a atividade desses advogados voluntários. E aí, enfim, não tendo uma justificativa, a gente previu o desligamento do projeto, né? E no caso de aceitação, o compromisso do advogado de entrar em contato em até 5 dias úteis com os assistidos. Bom, sobre as nossas atividades propriamente ditas, como eu disse, no primeiro momento a gente fez um espaço de formação com esses voluntários
e o atendimento deles especificamente está focado nessas 3 áreas, e como a gente vai ver, tem sido principalmente na área de família e trabalhista que a gente tem conseguido dar vazão às demandas que recebemos. Aqui um breve resumo das nossas respostas ao formulário. Então, nos primeiros 4 meses antes do lançamento do projeto, em que era só o atendimento online do Promigra, nós tivemos 56 respostas. De 21 de julho a 21 de outubro, então um período menor do que os primeiros 4 meses, a gente teve mais do que o dobro de respostas. E hoje, no total, a gente tem 255 respostas, com 75% em média dos casos já finalizados. Tudo isso para dizer que houve um crescimento muito grande das respostas, da procura, depois que a gente lançou o projeto. Os casos encaminhados para os voluntários foram 22 até agora, dos quais a gente teve 19 aceites, 6 casos de área trabalhista, 9 de direito de família e 4 casos criminais. Já estou encerrando, eu sei que já estourei o tempo, mas 1 minutinho eu encerro. Só trazer uns pontos importantes aqui para reflexão. Nós percebemos uma dificuldade de controlar casos que se desdobram de um assistido. Então, o assistido chega com uma demanda, rapidamente uma demanda relacionada a direito de família pode ter um desdobramento criminal, e a necessidade de comportar essas situações no nosso fluxo de organização. Também percebemos, então, um grande alcance e crescimento da busca por atendimento depois que a gente lançou essa parceria, inclusive por outros estados, como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Maranhão. A dificuldade de contato telefônico no atendimento à distância existe, mas ela não foi insuperável, então é algo que também é importante a gente considerar. Na maior parte dos casos, a gente conseguiu contato por outras vias. Nos casos de respostas de brasileiros naturalizados, a gente tem prestado os atendimentos por entender que eles passaram e passam por situações que imigrantes enfrentam, dificuldades de acesso aos direitos, situação que os brasileiros natos não enfrentam, então não estão dentro, pelo menos dentro do escopo desse projeto, desse público-alvo. A gente teve recusas, então, dos advogados, o que isso mostra uma necessidade de evoluir o projeto ou readequar as nossas estruturas de fluxos, de demanda e encaminhamento. É um projeto com fluxos de comunicação cruzados, isso coloca uma dificuldade de organização e de, enfim, manutenção do projeto caminhando sem muitos ruídos, e a dificuldade que eu acho que é de todas as clínicas que judicializam, que é de acompanhamento dos casos. Por fim, eu fiz um breve esquema aqui de coisas que eu acho que foram importantes para a gente chegar onde chegou com esse projeto. Então, acho que a parte da confiança recíproca entre as instituições foi muito importante, o fato da gente conhecer o trabalho do Pro Bono, da OAB, conhecerem o trabalho do Promigra, o conhecimento prévio de outras atuações das outras instituições também foi fundamental. Também experiências pontuais de participação conjunta em projetos para dar essa confiança, essa segurança, também foram muito importantes. A própria flexibilidade dos atores dentro das suas limitações, né, também foi importante. E essa construção em rede, para nós, trouxe mais legitimidade para cada tomada de decisão nossa, que também eu acho que é fruto da escolha por processos de decisão coletivos, de construção de consensos, enquanto a gente pensava esse projeto e agora também na execução dele. É isso, gente. Desculpa ter estourado esses 3 minutinhos. Tentei resumir ao máximo, espero que não tenha sido rápido demais. Obrigado pela oportunidade, é um grande prazer poder compartilhar e ficamos aí à disposição para pensarmos juntos. Valeu, pessoal. Obrigada, Vitor. Bom, parabéns pela apresentação. Me cabe a tarefa ingrata de, né, ir mandando no privado. Vamos encerrando, porque a gente quer também ouvir todo mundo, mas é muito legal ouvir sobre o trabalho. Né? Eu, particularmente, também, assim, eu tenho um envolvimento, então, assim, os meus comentários, quer queira, quer não, né, eles não são totalmente imparciais sobre o projeto, devido a já conhecer esse projeto pela parceria ser através do Instituto Pro Bono, mas assim, olhando o resumo, né, apresentado, né, e a sua fala, tem alguns questionamentos que eu acho que a gente poderia fazer em relação ao projeto, à parceria e as potencialidades, né, desse atendimento. Uma das coisas que eu fiquei pensando, né, assim, o projeto ele tem, né, como objetivo atender uma população específica, né, que é a população
migrante e refugiada aqui do estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de São Paulo. Né? E em um momento do texto, né, é mencionado sobre essa questão de que a população migrante teria o seu agendamento, a defensoria demoraria para agendar, mas ela não deixa de atender. O que diferenciaria a população migrante de demais populações vulneráveis para acelerar esse atendimento por meio de uma parceria? Né? Assim, por que ela seria priorizada frente a tantas outras populações vulneráveis? Existe um critério para definir que aquela demanda ela merece uma urgência maior e por isso que ela não deveria esperar pela Defensoria Pública ou não? Né, considerando que a Defensoria Pública atende as populações vulneráveis? Ou será que existiria uma forma de pensar estrategicamente? Olha, infelizmente, assim, existe uma fila, né, para a Defensoria Pública. A gente gostaria que todo mundo fosse atendido de maneira célere? Sim, com certeza. Mas é pensar como se fossem esses marcadores que diferenciam essa pessoa para ela ter um atendimento mais célere ou não. Né? Isso acho que é uma reflexão que acho que talvez deveria ser feita ali nesse processo de triagem. Né? Então, assim, esse, infelizmente, ele vai ter que esperar o agendamento ou não. Essa situação, por exemplo, né, a gente percebeu agora na pandemia, que as situações de violência contra a mulher, né, em relação a mulheres migrantes refugiadas, foi ainda maior, e essas mulheres não tinham canais de denúncia tão facilitados, né, que permitissem esperar ali a Defensoria Pública, um eventual agendamento. A Defensoria Pública, inclusive, funcionou de uma outra forma, né, agora na pandemia, então também não sei nem como eles encaminharam esses casos. Né? E, assim, uma das coisas que eu senti falta é também, assim, em relação a esse processo de triagem, como que funciona a triagem do Promigra, para decidir se uma demanda vai ser atendida pelo Promigra ou não, se ela vai ser repassada, se existe alguma articulação com outras organizações que trabalham com assistência social, porque muitas vezes a demanda de populações vulneráveis nem sempre é jurídica, às vezes existe uma demanda social mais profunda ali, né, que precisa ser articulada com outros atores, né, do território, da cidade ou do próprio estado, né? E pensando também, né, dentro desse projeto, como que o Probono, o Instituto Probono e o Promigra poderiam se articular para pensar mais estrategicamente nessa promoção de direitos, eventualmente numa litigância estratégica, em ações de incidência, e também incluir mais os alunos do projeto de extensão que estão ali na triagem do Promigra dentro desse projeto, né? Então, assim, deles terem um papel mais ativo. E uma última curiosidade é como que vocês poderiam... Você menciona no resumo que a demanda aumentou a partir do formulário eletrônico e que isso seria por conta do atendimento da parceria. Mas como que isso poderia ser como que isso seria deduzido? Né? Porque a demanda pode ter aumentado por estarmos numa situação de pandemia e sabemos que, né, no estado de São Paulo, muitas instituições que trabalham com atendimento direto à população migrante, elas pararam o atendimento presencial. E essa população ficou desassistida, né? Procurando inúmeros canais de onde que elas conseguiriam satisfazer seus direitos mais urgentes, né? Então, a gente sabe que a demanda por auxílio emergencial aumentou muito, tanto que isso causou uma sobrecarga ali, né, na Defensoria Pública da União. Mas me ficou um pouco essa curiosidade, se vocês acham que foi isso mesmo, né? Da onde que vem essa dedução, ou se não é um contexto todo, né, de paralisia de outras organizações que levou a essa procura maior pelo atendimento de vocês, que ofereceu esse canal ali de acesso mais rápido. Bom, eu vou parar por aqui, eu teria muitos outros comentários para fazer, mas a gente pode deixar para o final. Queria passar a palavra para a Andressa, para a Júlia, para o Otávio. Júlia e Otávio, mil desculpas, eu esqueci de chamar vocês no primeiro painel, mas vocês estão super convidados a também colocar os seus comentários. Gente, desculpa, eu queria só dar um beijo em vocês todos pela organização. Estou aqui como ouvinte, mas entrei aqui rapidinho. Queria agradecer vocês, Rebeca, Otávio, do Instituto Pro Bono, Júlia, Andressa. Foi, enfim, uma emoção a gente organizar esse evento com vocês que são parceiros antigos, os dois, e juntarem-se nessa ST. Queria só dar uma passadinha, estou passando em todos os STs para ver se está tudo bem. Estou vendo que aqui está tudo certo. Queria agradecer mesmo a inscrição de vocês para coordenar, queria agradecer
a Nani e a Ana Luísa por ter proposto um trabalho. Estou aqui ouvindo parabéns, estou ansiosa para ouvir o trabalho da Antônia, que bom te ter aqui. Vitor do Promigra, parabéns pelo trabalho, Lucia. Enfim, estou super acompanhando aqui, mas a gente queria passar, né, enfim, pela organização, por mim, pela Cássia da GV, para agradecer vocês por estarem aqui e pelos trabalhos que estão apresentando hoje. Miguel, bom dia. Enfim, só agradecer mesmo, obrigada pela parceria, gente. Esse ST foi incrível, a gente adorou os trabalhos que apareceram, adoramos o trabalho de vocês de submissão, obrigada mesmo. Só isso, eu vou continuar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu desapareço, mas queria muito agradecer vocês. Obrigada, viu, Rebeca? Obrigada a você, Jane. Assim, a organização está impecável, né? Apesar aí, né, de tantos obstáculos que surgiram, e a gente achava que o encontro ia ser presencial em São Paulo, eu estava discutindo com a Cássia lá atrás, mas assim, tá realmente impecável, assim, espero que seja realmente assim, essa rede se fortaleça. Obrigadão e parabéns pela organização. Obrigada. Acho que só assim para a gente ter também um painel tão internacional, né? Também agradeço os nossos convidados aí externos. Acho que, enfim, teve pontos positivos, né? Finalmente. Sim, mas obrigada, viu, gente? Bom dia para vocês. Boa ST. E a gente está aqui, a Verônica também está no apoio, qualquer coisa que vocês precisarem, viu? Obrigada. Obrigadão, Jana. Andressa, a palavra é sua. Júlia e Otávio também, super abertos. Queria dar parabéns para o Vitor, gostei muito do trabalho também, achei super interessante que a iniciativa tenha sido idealizada, né, antes da pandemia, mas tenha sido executada toda nesse contexto de isolamento social, né? Então, pelo resumo e pelo resumo expandido, eu nem tinha conseguido captar a ideia de que o Promig já vinha fazendo um atendimento jurídico anterior, mas que não judicializava os casos, né? Agora, com a sua apresentação, eu estou entendendo que existia um encaminhamento extrajudicial para os casos que apareciam com demandas, né? Mas que a judicialização, então, está sendo toda feita a partir dessa parceria com o Instituto Pro Bono. E eu achei isso muito interessante, assim, né? Como que vocês conseguiram se adaptar bem a esse momento de isolamento. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, com relação ao atendimento a partir de formulários digitais, né? Como que isso foi pensado? Eu jamais pensaria que a demanda aumentaria num contexto desse, né? Eu acho que faz todo sentido esse comentário da Rebeca, no sentido de dizer que as demandas se inflamaram, né, durante esse momento da pandemia. Então, acho muito legal existir um projeto disponível para isso, porque a maioria das portas se fecharam, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, muitos dos serviços ficaram suspensos para atendimento de novas demandas e vocês foram na contramão disso, né? Eu achei isso muito, muito legal. Uma outra coisa, assim, talvez uma reflexão positiva, seja para a gente pensar um pouco nos benefícios de ter um serviço específico para um público, né? A gente, enfim, na minha graduação, eu trabalhei majoritariamente com assistência judiciária à população vulnerável. Então, ao longo do tempo, a gente conseguiu perceber, assim, que quando a porta, né, ela está aberta para o público em geral, as populações mais vulnerabilizadas normalmente não aparecem, né? A gente lida muito com essas demandas mais do cotidiano, do poder judiciário, muito direito de família, mas quando a gente direciona essa porta, né, para um público em específico, a demanda pipoca, assim, né? Ela triplica, se multiplica. Então, eu acho isso muito interessante a gente perceber isso. O Promigra, né, oferecer um serviço especializado a esse tipo de público que realmente tem as suas particularidades e necessita de profissionais que conheçam, né, essas particularidades. Eu até faço uma provocação à Júlia, assim, porque eu já conversei um pouco com ela sobre isso. Eu acho que o Transpasso é muito parecido, né, nesse sentido, que é o projeto que a Júlia orienta lá na Clínica de Direitos Humanos.
voltado especificamente à população trans e travesti de Belo Horizonte, e os atendimentos aumentaram muito depois que essa porta foi aberta, especificamente para esse público, né? A gente não recebia tantas demandas da população trans e travestis espontaneamente, né? Então, eu acho que essa reflexão é importante, assim. Outra coisa que também eu gostaria só de saber, por curiosidade, como que vocês mencionaram a SASP, né? No início dessa articulação, com convite para rodas de conversa, eu queria saber como que é esse envolvimento com o serviço de assistência social, já que vocês faziam, né, também encaminhamentos extrajudiciais anteriores a essa oportunidade de judicialização, se existe, né, utilização desses métodos consensuais de resolução de conflitos também, e, enfim, se demandas de outra ordem que não jurídica também são encaminhadas para assistência social, psicologia, enfim, um pouco desse... Queria saber um pouco como que é esse trabalho extrajudicial também. Sei que não é o foco do resumo, mas fiquei curiosa. Mas parabéns, achei muito bacana a iniciativa. Obrigada, Andressa. Júlia, Otávio, gostariam de tecer alguns comentários? Eu queria tecer só 2 comentários rápidos sobre o trabalho do Vitor no Promigra. O primeiro é um pouquinho na linha desse último comentário da Andressa, né? Tipo, como que está a relação com o SASF? Vocês pensaram junto, porque o Instituto Pro Bono também desenvolveu uma atuação em comunidades de muito tempo, que foi suspensa, né, durante a pandemia, com esses serviços, né? Não só o SASF Bela Vista, como outros serviços no município de São Paulo, principalmente na Zona Leste e na Zona Norte. Então, eu queria escutar um pouquinho se o Promigra tem pensado em como expandir essa atuação com os serviços, né? Uma questão também que me chamou a atenção, realmente é muito difícil você fazer o acompanhamento dos casos, né? Tipo, acompanhar a casa, atendimento, eu falo que é quase uma arte, assim, porque você precisa ter um sistema muito bem elaborado, porque é difícil. E a gente tem esses desafios no Instituto Pro Bono com o nosso atendimento a organizações. Então, se quiser, depois a gente pode trocar umas figurinhas. Eu sei que a Rebeca, que está mais à frente do projeto com o Promigra lá pelo Instituto Pro Bono, mas a gente pode conversar mais para pensar em como a gente pode desenvolver esse acompanhamento, ver quais são os pontos que convergem nesse sentido. E um último comentário muito breve é que essa expansão da demanda também aconteceu no Instituto Pro Bono durante a pandemia, tá? Quando a gente fala do atendimento a organizações do Instituto Pro Bono, a gente atendia cerca de 10 organizações por mês. A gente está sendo procurado por 30 organizações mensalmente, né? A gente já dobrou o número de atendimentos que a gente tinha em relação ao ano passado. Então, realmente aumentou muito. Então, depois a gente pode pensar em também por que isso aumentou, quais são os pontos, o que facilita, é um online. Então, a gente pode conversar mais sobre isso também, mas era só esses comentários que eu queria colocar. E parabéns pelo trabalho. Eu queria fazer um comentário bem breve, assim, até porque eu fui provocada, né? Eu tô meio tensa com o tempo, não sei se dá pra gente ficar falando muito, mas que eu acho que, pensando um pouco, né, assim, nessa lida, nesse trabalho com populações que são historicamente, né, assim, alijadas de tudo quanto é coisa, né, no geral, eu fico pensando que existe uma certa mudança de olhar, uma certa mudança um pouco gravitacional, assim, da forma de a gente olhar para essas questões, que eu acho que diz daquele momento em que a gente percebe que não é que essas pessoas elas estão excluídas, ou elas não estão nas instituições, ou elas não estão, né, assim, enfim, sendo acolhidas em alguma medida, mas que existe uma passagem traumática mesmo, assim, elas estão dentro desses locais. Deixa eu ver. Eu caí? Não, voltou agora. Eu achei que você tinha caído, eu até falei, será que foi aqui? Eu também. Mas, enfim, acho que existe essa passagem traumática mesmo, assim, a gente conseguir perceber que existe uma série de exclusões ou de violências que acontecem dentro desses locais e que, enfim, perceber isso faz com que a gente mude a nossa própria forma de acolher e de perceber essas demandas, assim. É como se a gente conseguisse ver de uma forma que antes a gente não via necessariamente, assim. Mas é só isso mesmo. Bom, obrigada, Júlia, Otávio e Andressa também pelos comentários. Pessoal, eu vou ter que fazer uma inversão, né, da ordem em relação à Antônia, que tem um tempo para sair, né? Sim. A gente adoraria que você ficasse para os debates finais, onde todo mundo vai poder falar, mas então eu já vou passar a palavra para a Antônia. Antônia, você vai apresentar junto com o Miguel?
Uhum. Tá, então Sim. a Antônia vai apresentar, junto com o Miguel, o trabalho, deixa eu olhar aqui, da Guia Jurídica Básica frente ao Covid, né? E sobre a ação conjunta das clínicas jurídicas, né, das universidades espanholas, né, de Alcalá, Pontifícia Comillas, ICAD, Deusto, Europeia de Madrid, Miguel Hernández, Ovidio, Oviedo. Oviedo, País Vasco, Euskal Herriko, Nossa, esse é Es difícil. que eso, Rebeca, es difícil, está en euskera, es la Universidad del País Vasco. Ah, entendi. E Salamanca. Antônia, é uma alegria ter você e o Miguel aqui. Espero que estejam conseguindo entender o português. Eu às vezes falo rápido, mas espero que estejam conseguindo entender. Se não, podem também falar. Espero fazer os comentários em espanhol, se meu espanhol permitir. A palavra é de vocês, 10 minutos, eu vou avisando pelo chat sobre o tempo. Muy obrigada, Rebeca. Para nosotros, tanto para Miguel Ángel como para mí, es un enorme orgullo poder estar con vosotros esta mañana compartiendo una experiencia que hemos llevado a cabo durante el curso anterior. Nos hemos dividido la exposición entre Miguel Ángel y yo. No sé si estás por ahí, Miguel Ángel, y quieres empezar tú y luego yo continúo. Fenomenal. Perfecto, pues le voy a dar la palabra a él, Rebeca, y luego yo continúo. Muy bien, gracias, Antonia. Pues supongo que se me escucha bien. Bueno, buenos días para vosotros. Aquí ya son casi las 2 de la tarde. Intentaré hablar lo más despacio posible. Gracias por aceptar la ponencia que vamos a presentar ahora, la profesora Durán Ayago y yo. Esta ponencia o esta presentación lo que pretende es hacer en público una presentación de un trabajo que hemos comenzado a realizar una parte de las clínicas jurídicas que forman parte de la red española de clínicas. No están todas, es una buena representación de todas las clínicas jurídicas españolas, pero no están todas. Son 10 clínicas jurídicas, como podéis observar ahí, y de lo que se trata es de hacer una presentación sobre una guía jurídica que hicimos sobre la dimensión legal del COVID. ¿De dónde surge esta situación? Bueno, en España el 14 de marzo de este año se declaró por segunda vez en toda la historia constitucional el estado de alarma. En esta ocasión fue por una situación de una crisis de salud pública generada por este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que genera una enfermedad, la COVID-19, que causa graves problemas de salud pública y que requerían la declaración del estado de alarma para limitar, de alguna manera, sobre todo la movilidad de las personas. Una vez que se declara el estado de alarma, pues un grupo de profesores y profesoras nos damos cuenta que esto pues tiene una dimensión jurídica muy importante, porque a raíz de la declaración del estado de alarma, pues ha habido una especie como de, no solamente de pandemia del virus, sino también una pandemia legal. Una pandemia legal que lo que hacía era limitar los derechos y además afectar muy negativamente a determinados grupos de personas que se hallaban en una situación de vulnerabilidad.
grupos que tendrían que haber sido especialmente protegidos en la declaración inicial del estado de alarma y que no lo fueron. Y que además, pues en los primeros momentos también se generaron una serie de comportamientos un tanto abusivos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la policía. Entonces esto nos hizo que, bueno, pues iniciáramos dentro de la red, se invitó a todas las clínicas y, bueno, contestaron estas 10. Son clínicas muy distintas. Hay universidades públicas, hay universidades privadas, hay clínicas que hacen informes generales, hay clínicas que se dedican a un tema muy específico y hacen microconsultas, pero a todas nos movía, a estas 10 clínicas nos movía la necesidad de hacer algo con los estudiantes para ver desde la óptica del aprendizaje-servicio de prestar un servicio a la comunidad, que estaba viendo cómo pues sus derechos eran limitados excesivamente y que se estaban produciendo algunos comportamientos discriminatorios. Entonces, en esas reuniones iniciales para ver cómo se diseñaba el trabajo, pues nos dimos cuenta que ya había dos clínicas en concreto. La clínica de la Universidad de Valencia pues había hecho un folleto muy breve sobre cuestiones de derechos, y por otro lado la clínica jurídica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde al final alojamos todo el trabajo de la guía, pues había comenzado a realizar por su cuenta una guía con preguntas y respuestas de cuestiones, en este caso vinculadas fundamentalmente a cuestiones de carácter laboral. Una de las cuestiones que más nos preocupaba era si íbamos a tener alumnos. Es decir, porque claro, de esto las clínicas sin estudiantes pues no funcionan. Y entonces ese era uno de nuestros primeros temores. Este problema pues rápidamente se solventó, y como podíais ver en la anterior diapositiva, pues hubo una respuesta bastante entusiasta por parte de los estudiantes, porque se apuntaron voluntariamente, sin ningún tipo de reconocimiento de créditos, aunque luego les hicimos una constancia de su trabajo, 44 estudiantes. 44 estudiantes, además, unos eran de grado en Derecho y otros eran de posgrado, del máster de acceso a la abogacía. Y esto, bueno, pues estaban coordinados por 14 profesores o tutores, y entonces se dividieron, ¿puedes pasar gracias? Se dividieron en 4 grupos de trabajo, más una clínica, en este caso la de Alcalá, que hacía como de coordinación de todo el trabajo. Los 4 grupos de trabajo eran los temas que complementaban un poco a la Universidad de Miguel Hernández de Elche. Queríamos ver la dimensión constitucional del estado de alarma, si pues había una limitación o una suspensión de derechos, y en qué consistía, ¿no?, esta nueva situación novedosa en España. Luego, a raíz de una serie de casos que se dieron en la prensa, y que también fueron denunciados por parte de las asociaciones de personas con discapacidad, nos dedicamos a las personas con discapacidad, porque en un primer momento pues no podían salir a la calle, y muchas de ellas sí que necesitaban, ¿no? Formaba parte como de su terapia, pues poder salir a la calle. En algunos casos se proponían soluciones estigmatizantes, ¿no? Como los niños con autismo pues tenían que llevar
para que no fueran increpados por la calle un lazo azul, lo cual era absolutamente demencial. Otro colectivo que ya ha aparecido aquí, que también sufría especialmente los estragos de esto, era la población migrante. La población migrante porque se encontraba en una situación de inseguridad total y absoluta. Muchos de ellos tenían que renovar su documentación, etcétera, etcétera. O sea, un poco desastroso. Y la última, del último de los grupos fue el de sanciones por infracción del confinamiento, ¿vale? La parte, digamos, más administrativa, pero que ha dado lugar a una parte muy importante del trabajo. ¿Cuál era el objetivo? La alfabetización legal. Creemos que la alfabetización legal es fundamental, es decir, de lo que se trataba era de facilitar y hacer accesible el conocimiento de las normas jurídicas, porque se dictaron decenas de normas jurídicas, y el común de los mortales, es decir, la población general no tiene por qué llegar a entenderlas, necesita una explicación. Entonces, nada mejor que ese trabajo de alfabetización que hicimos desde las clínicas. Creo que a partir de aquí ya te toca a ti, Antonia. Vale. Bueno, este es el resultado final, ¿vale? Sí. Simplemente, y ya se lo dejo a Antonia. Adelante. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Básicamente, Miguel Ángel ya ha explicado cómo nos organizamos y cuál es el resultado final. Tenéis en la diapositiva el enlace a la página que aloja esta guía. Está dentro de la clínica jurídica Miguel Hernández. Creo que se podrá abrir. Creo que sí. No sé si lo estáis viendo. Esta es ya la página. Y la verdad es que tuvimos la suerte de que esta clínica tenía ya diseñado, podemos decir, el contenedor. Y a través de una especie de blog, pues era muy fácil ir actualizando las respuestas, porque el estado de alarma, como bien ha dicho Miguel Ángel, fue un momento en donde las normas se sucedían unas a otras, a veces de forma muy atropellada, y era necesario actualizar constantemente todos los textos. Esto nos lo permitió pues, esta forma de alojar. Y entonces, si veis, este es el glosario, el índice de todos los temas que se trataron, y lo que hicimos es utilizar preguntas breves. Cada grupo tenía una serie de preguntas que los alumnos iban respondiendo. Por ejemplo, el estado de alarma, cuando se puede... No se está viendo, Antonia. Ah, no se está viendo, vale, pues entonces estoy haciéndolo mal. Esperad un momento. ¿Qué estáis viendo entonces? Estamos viendo la presentación... Esto estáis viendo, vale, perfecto. Entonces nada. Entonces me voy para... Gracias. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de lo que... cómo aparece en la guía. Cuando hicimos el planteamiento, lo que queríamos era que quedara claro alguna serie de cuestiones, no todas, pero sí que al menos el que se aproximara a la guía tuviera claro qué es el estado de alarma, qué era el tema de los ERTES, los expedientes de regulación de empleo temporal, que eran toda una serie de términos jurídicos que la gente de a pie pues, podía perfectamente no conocer. Y esta fue la misión fundamental. Aquí alguna serie de preguntas, ¿no?, que aparecen en la guía. Por ejemplo, si me pueden obligar a llevar mascarilla por la calle. Eso en España a día de hoy está totalmente superado, pero en aquel momento pues, había gente que no lo tenía claro. O si podían la empresa o un trabajador no proporcionarle el material necesario para poder realizar con protección su trabajo. Todas estas eran una serie de cuestiones que pues se intentó dar respuesta en un contexto, como os digo, pues limitado de tiempo, porque fueron 2 meses, abril y mayo, donde realizamos este trabajo. Y finalmente, para no extendernos más, ¿qué creemos que hemos conseguido con esta acción?
Primero, hacer que la colaboración permanente entre estas 10 clínicas se haya mostrado como una realidad muy potente, porque la red estaba ahí, nosotros tenemos una red desde hace unos años, se van incorporando las clínicas que van llegando, pero yo creo que ha sido este el primer trabajo colectivo que hemos llevado a cabo de forma coordinada y además de forma, creo, que exitosa. Nos hemos dado cuenta que la distancia no es obstáculo y esto se puede extrapolar también al contexto de la red que vosotros vais a presentar ahora. Oyendo antes a la primera compañera que intervino, nos hemos dado cuenta que no conocemos muchas clínicas, que no tenemos contacto de los temas con los que se trabajan y que el conocimiento da lugar a unas posibles colaboraciones que tienen o pueden tener un potencial muy grande, no solamente a nivel de Estado o de país, sino a nivel internacional. Y además conseguimos que esta iniciativa que nosotros tuvimos desde el aprendizaje y servicio, pues ayudara a vehicular a los estudiantes pues una ayuda, ¿no?, para la sociedad. Estamos viviendo un momento muy delicado y los estudiantes con sus conocimientos podían aportar de forma, bueno, pues cada uno en función de sus posibilidades, respuestas. Entonces, creemos que lo hemos conseguido. Todo esto lo presentamos en un webinar que se llevó a cabo el día 19 de junio y queríamos tener, agradecemos desde luego la posibilidad a la red de habernos permitido estar en este evento tan importante. Quería agradecer fundamentalmente a Janaina, que nos conocimos el año pasado en el encuentro que hubo de clínicas en Belén do Pará, en donde también tuve la oportunidad de conocer a muchos compañeros como Camila, o Luciana, o Denison, o Silvia, o Cristina, y el buen trabajo que se hace, ¿no?, en Brasil y del que nosotros en las clínicas españolas pues estamos ávidos de aprender, porque muchas de las acciones que estáis llevando vosotros a cabo pues nos nutren y también nos dan la fuerza suficiente para poder, ¿no?, seguir en vuestra senda. Así que eso es todo, muchas gracias. Disculpad el exceso de esos minutos que nos hemos pasado. No te preocupes. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto tener ustedes acá. Nos alegra muchísimo conocer a otras experiencias desde Brasil hasta fuera de Brasil y las clínicas de España. Y cuando yo he leído como el artículo que ustedes enviaron, lo hice algunos comentarios porque ustedes se movilizaron de manera muy rápida. Es que nosotros no sabíamos lo que iba a pasar y entonces ustedes lograron hacer una articulación con las otras clínicas. Y para mí fue curioso cómo ustedes hicieron esa articulación, cómo ustedes ya estaban en contacto con esas clínicas o no, ya conocían a los profesores, o fue como una búsqueda activa de las clínicas a ver qué podrían hacer en conjunto. ¿Sí? Entonces, eso fue algo que para mí me pareció como esa movilización tan rápida, como ustedes hicieron, como fue genial. Y además de eso, hacer un guía práctico, yo creo que en el inicio de la pandemia fue genial porque las personas no sabían qué hacer. Incluso en Brasil, nosotros no sabíamos que tenemos que usar mascarilla o no. Vamos a sufrir sanciones por no usar o es posible no usar. Porque había como mucha desinformación. Las informaciones no estaban articuladas. Y hacer eso desde la universidad, como en un proceso de aprendizaje y conversar con la población y hacer la información correcta a la población, eso me pareció genial también. Pero una cosa que a mí me pareció como, cuando ustedes como investigaron a las normas jurídicas, ustedes llegaron a pensar en movilizar algo práctico, como acciones prácticas que no solo la información. Por ejemplo, una persona no sabe que necesita usar mascarilla y va a sufrir sanciones.
pero hay estudiantes y profesores y abogadas y abogados que van a hacer alguna acción práctica en la defensa de esa persona que no tenía informaciones sobre la mascarilla, o incluso a las violaciones de derechos que las personas sufrieron en la pandemia, porque nosotros sabemos que las poblaciones vulnerables son las que más sufrieron en la pandemia. Por ejemplo, acá en Brasil, los migrantes y refugiados estaban como a merced del Estado. Entonces, no sé si ustedes pensaron como en seguir con una acción estratégica después de la construcción de ese material, o si es posible hacer algo, porque la pandemia no se ha acabado. Ahora ustedes están como en la segunda ola de la pandemia. Entonces, yo creo que sería un potencial del material, como hacer una articulación con las otras ONGs y con otras universidades y núcleos de práctica para hacer acciones concretas a partir de las informaciones que ustedes construyeron en ese primer momento. Y eso nos ha mostrado cómo es el potencial del trabajo en redes, como la conversación de las clínicas y qué ustedes pueden hacer juntos, porque muchas veces tenemos una gran idea, pero no buscamos a organizaciones que podemos hacer alianzas. Y los felicito muchísimo por hacer eso, porque acá en Brasil, como con el auxilio emergencial que el gobierno ofreció a las poblaciones vulnerables y afectadas por la pandemia, como 100 organizaciones construyeron el mismo material. ¿Por qué no juntar a las organizaciones y construir un material bueno que pueda ofrecer informaciones correctas? Porque muchos materiales estaban incompletos. Y así que muchas personas me buscaban como, Rebeca, ¿dónde yo voy a saber sobre eso? Va en ese sitio, va en aquel sitio. Entonces los felicito muchísimo por la articulación, pero a mí me gustaría saber cómo fue esa articulación y si ustedes piensan en seguir con esa articulación para otros proyectos después de la pandemia, que esperamos que se acabe. Sí, esos eran mis comentarios. Quería hablar muchísimo más. A mí me ha gustado muchísimo el trabajo que ustedes desarrollaron. Es como muy bueno conocer a esas iniciativas desde fuera de Brasil. Andresa, la palabra es tuya, y Octavio y Julia también, si quieren comentar algo. Eu vou primeiro pedir perdão, porque, enfim, eu não vou nem me arriscar a tentar falar em espanhol com vocês. Talvez eu possa falar um pouco mais lento, mas tomara que a gente se entenda. E se precisar que eu repita alguma coisa, enfim, fico à disposição. Mas eu também queria felicitar a iniciativa. Eu achei incrível essa capacidade de mobilização e adaptação rápida, né? Foi realmente um disparo para agir em cima de um problema que ninguém conhecia, que ninguém tinha noção, né, do que se tratava. Então, eu acho que foi muito eficiente entender de que maneira as clínicas poderiam contribuir na resolução, né, na mitigação, na amenização desses conflitos, desses prejuízos que poderiam decorrer de uma supressão de direitos temporária e justificada, né? Até porque a gente está vivendo um contexto de isolamento social. Então, parabenizar a iniciativa também achei muito importante. Fiquei sentindo falta de algo nesse sentido no Brasil. E fiquei pensando que, enfim, talvez a Rebeca até mencionou o exemplo do auxílio emergencial aqui no nosso país, que realmente seria algo em que poderia haver uma mobilização a nível nacional, maior, né, e mais organizada, porque realmente, assim, na minha cidade, eu também pude perceber que vários projetos, até vizinhos, tentaram se mobilizar em torno da informação da população para o recebimento do auxílio emergencial, mas os projetos não conseguiram conversar. Então, é muito louvável, é muito importante essa mobilização entre clínicas, essa construção de rede.
Por outro lado, eu fiquei pensando que aqui no Brasil a gente nem conseguiria ter dimensão dessas legislações, dessas leis de restrição, porque em cada localidade foi definido um fluxo específico, uma dinâmica específica. Os prefeitos e governadores, né, tiveram muito mais autonomia para executar essas medidas de prevenção ao contágio, muito por conta de uma política nacional genocida e que se mostrou inerte, né, no combate à pandemia. Então, as realidades são realmente bem diferentes. Eu fiquei curiosa para saber como se deu a adaptação dessas informações, da divulgação das informações, à medida que o isolamento social foi sendo flexibilizado, né, em um momento, e como vocês estão se reorganizando, assim, né, se existe essa iniciativa de reorganização para enfrentar a segunda onda que a gente tem tanto ouvido falar nos noticiários. Mas achei incrível, fiquei muito feliz de ver acontecendo uma iniciativa como essa. Vocês estão de parabéns. Obrigada, Andressa. Júlia, Otávio, querem fazer algum comentário? Eu queria fazer só um comentário breve, Antônia, Miguel. Primeiro, pedir desculpas que também, como a Andressa, não vou arriscar o espanhol, tá? Vou falar em português. Não querendo ser muito repetitivo, eu vou estender de novo os parabéns, porque acho que como a Rebeca trouxe, principalmente no contexto do Instituto Pro Bono, quando começou a pandemia, foi muito difícil definir eixos de atuação, definir prioridades e, principalmente, construir redes, estabelecer diálogo. O que a gente mais viu foram diversas organizações fazendo a mesma coisa, sem se conversar. Então, a gente viu diversas iniciativas sobre o auxílio emergencial, cada uma enfrentando desafios distintos, aprendendo de maneira distinta, mas sem se conversar. Então, de novo, parabéns, porque eu acho que o grande mérito de toda essa articulação com as clínicas foi justamente a articulação, e se colocarem para conversar e, a partir disso, elencar as prioridades, acompanhar as mudanças legislativas, que foi algo que aqui a gente viu que causou uma tremenda ansiedade por parte das organizações de como agir nesse momento e principalmente como conversar. Então, parabéns, sem querer ser repetitivo, mas realmente foi impressionante o esforço hercúleo que vocês fizeram. Assim, parabéns mesmo. Hercúleo, acho que não vai dar para entender, hein? Esforço muito grande, muito forte. Né? Júlia, quer fazer algum comentário ou já passamos para a próxima? Eu queria só deixar os parabéns também, assim, de novo, eu tô tensa com o tempo, mas assim, pode passar para a próxima, me deixar os parabéns mesmo, pelo reconhecimento do trabalho mesmo. Bom, então vamos lá. Bom, pela lista das apresentações, é que eu acho que a Carolina não está por aqui, né? Porque, a priori, pela lista que eu tenho, a próxima apresentação seria a implementação da advocacia pro bono, a democratização do acesso à justiça. A Carolina está por aí? Não? Bom, então vamos passar já para Lucía. Lucía, tú eres la próxima. También tenemos un trabajo desde fuera de Brasil. Y Lucía va a presentar las pasantías para promover los derechos de identidad, lograr la sostenibilidad mediante el compromiso de los estudiantes. A Lucía é do Peru e ela vai apresentar o trabalho da clínica que eles vêm desenvolvendo no Peru. Lucía, tú tienes 10 minutos. Yo voy a escribir en el chat cuando faltaron 5 minutos para terminar y después 1 minuto, ¿sí? La palabra es tuya. Perfecto, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rebeca. Gracias por el esfuerzo de traducir. Me pareció muy interesante también la presentación de Antonio y Miguel. La verdad, siento que en
es a través de la pandemia, en tiempos difíciles, que tal vez salen las ideas, las mejores ideas y las mejores apuestas. A ver, voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve la presentación? Ahora sí. Ok. Bueno, nuestra presentación se llama Pasantías para promover el derecho a la identidad, logrando la sostenibilidad mediante el compromiso de los estudiantes. Algo de lo que quería partir es que el derecho a la identidad es un derecho que muchos damos por sentado, porque al ser como el derecho puerta del ejercicio de otros derechos como la educación, la salud y el trabajo, usualmente concentramos la atención en este tipo de derechos, ¿no? Sin embargo, como no solo en tiempos de pandemia, sino a través de diferentes dificultades que encontramos con el registro civil, nos damos cuenta que no tener, por tonto que suene, no tener un documento de identidad puede restringir gravemente el ejercicio de otros derechos. Con miras a esto, en 2013 nace la Clínica Jurídica de la mano de la PUC y también el Estudio Miranda como un esfuerzo de tratar de abordar esta problemática que no había sido tocada antes por ninguna clínica jurídica en el país. Lo que queríamos era ver la forma de conectar no solo a los estudiantes a este tema que, como digo, muchas veces invisibilizado, quedamos por sentado, pero también a través de la atención de casos en nuestro consultorio jurídico gratuito, ¿no? En septiembre del 2013 empezamos a atender en Canto Grande, San Juan del Urigancho, que es uno de los distritos más grandes de Lima y también que tiene la mayor cantidad de personas desplazadas por el conflicto armado interno en el país. Como decía, una clave del trabajo era, primero, garantizarle a nuestros clientes que la atención iba a ser todo el año, que durante las vacaciones de verano, por ejemplo, en las universidades, no iba a haber ninguna interrupción en estos casos, que eso obviamente les da mucha más confianza en el proceso. Entonces nos aliamos con un estudio de abogados para gestionar unas pasantías. La pasantía de Miranda y Amado fue creada también en el 2013 y a través de ella se premia a los mejores estudiantes de todo el año con la oportunidad de participar en esas pasantías que son durante 3 meses en las que realizan el trabajo que hacían como estudiantes de la clínica, pero obviamente remunerado, y en realidad ya transicionan de ser estudiantes a ser parte del equipo de la clínica, ¿no? Desde entonces, 27 exalumnos han sido partes de la pasantía, incluyéndome. Yo soy la primera generación de pasantes y de ahí me he quedado en la clínica ahora ya como coordinadora de las pasantías. Esto nos ha permitido realmente evolucionar. El problema que tienen las clínicas jurídicas en Perú y seguramente en muchos otros países es no solo la falta de enfoque de la misma universidad en el aprendizaje teórico-práctico, sino que necesita recursos, tiene que hacerse de recursos. Y en el caso del tema que estábamos tocando, que era derecho a la identidad, no había nada escrito, de hecho. Entonces fue a través de las pasantías que empezamos a elaborar nuestras guías de atención y a redescubrir procedimientos relacionados al derecho a la identidad que no estaban del todo claros en el marco de la administración pública, ¿no? Entonces, en mi generación creamos la guía del 2014, luego evolucionó la del 2016 y 2018. Otro punto clave de la clínica también ha sido que no solo, o sea, nos ha permitido manejar la carga de casos, que ya llega a más de 600 casos en la actualidad, sino abordar algunos casos de litigio estratégico, como el caso Y que tenemos en este momento, es un caso de una menor intersex, que ya
ya ha concluido la primera instancia, estamos viendo una revisión de segunda instancia a pedido del Registro Nacional de Identidad. Y si es cuando esta sentencia, si es que esta sentencia obviamente es favorable, sería la primera sentencia en el país relacionada a una persona intersex y el reconocimiento de su derecho a la identidad, ¿no? Algo que también, de hecho, nos preparó para este tiempo de pandemia fue que en el 2017 nuestro país sufrió algunas de las peores inundaciones en décadas. Miles de personas salieron damnificadas, hubieron muertos, heridos, evidentemente, pero una situación que se hizo evidente es que muchas de las personas damnificadas no contaban con un documento de identidad y por eso tenían restringido el acceso al apoyo del gobierno a los registros de personas damnificadas. Entonces, en colaboración con el estudio y con algunos otros abogados, elaboramos un kit legal de emergencias que tenía que ver no solo con temas de identidad, sino también con temas laborales, temas tributarios, como para brindar exactamente eso, un kit de emergencia ante la situación que estaba ocurriendo, ¿no? También viajamos a una de las zonas afectadas a realizar talleres de educación legal y absolver algunas de las consultas de la población sobre problemas con el derecho a la identidad. Algo que ha sido parte también de las pasantías, no necesariamente porque era parte del programa que planeamos originalmente las pasantías, sino porque el impulso de los mismos estudiantes era hacer muchísimo más de lo que ya habían hecho en el consultorio, era generar insumos de educación legal para visibilizar el problema y sensibilizar a las personas. Por ejemplo, estos dos salieron ahora en tiempos de pandemia, que son, primero era el reporte de Peruanos Invisibles, que habla sobre el subregistro y los problemas con el registro de identidad y cómo esto tiene implicancias para las personas en tiempos de pandemia, como restricciones a la educación, a la salud, que en este periodo es algo crítico, ¿no? Sobre todo en este periodo. Y también el reporte sobre derechos LGBTI en la pandemia, porque Perú adoptó una medida bastante cuestionada, que fue por un periodo de tiempo breve, por suerte, decidir que las mujeres salían tal día y los varones salían tal día para reducir la cantidad de personas que estaban en la calle. Obviamente esto generaba problemas no solo por la carga de cuidado extra que suelen tener las mujeres y que en los días de mujeres era imposible entrar a un supermercado, era imposible entrar a comprar útiles de primera necesidad, justamente por esto, sino también que las personas trans, sobre todo, venían siendo criminalizadas en estos días porque su documento de identidad no se condecía con su identidad de género, ¿no? También en años anteriores, a través de contacto con portales jurídicos, tuvimos entrevistas con especialistas en diferentes materias que conectaban su trabajo con el derecho a la identidad. Por ejemplo, tratamos con una abogada que veía la identidad, pero desde la trata de personas, por ejemplo. Entrevistamos a Fiorella Cava, que es el primer caso en el Perú de una persona trans que solicita el reconocimiento de su identidad de género también. Y obviamente todos los materiales producidos en la pasantía nos han ayudado no solo para el mismo curso, sino para visibilizar hacia afuera el trabajo de la clínica, ¿no? Esto es algo súper chiquito, creo que me estoy pasando. Pero este año, a partir de la pandemia, que, como digo, puede ser que en los peores momentos surjan las mejores oportunidades o las mejores ideas, tuvimos la oportunidad de visibilizar esos problemas y captamos la atención de algunos congresistas, ¿no? Entonces, a partir de eso, logramos que en la Comisión de Inclusión Social en el Congreso se instale una mesa de identidad. Y a partir de esta mesa, de que tuvo 4 sesiones, hemos logrado generar
la atención debida para presentar una serie de proyectos normativos que tienen que ver con rectificación de partidas, subregistro, pero también identidad de género, identidad intersex, identidad de pueblos indígenas, y esperamos continuar trabajando con la Comisión de Inclusión Social para llegar a buen término con estos proyectos, ¿no? Bueno, estos son algunos de nuestros estudiantes, y como dice ahí, nuestro compromiso con la promoción y garantía del derecho de identidad es tan fuerte como siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Justo al tiempo, como yo he comentado, como a mí me compete la tarea ingrata de decir como 1 minuto, 5 minutos. Nosotros queríamos tener mucho más tiempo para compartir como todas las experiencias y las interrogantes que tenemos sobre el trabajo que ustedes han desarrollado en sus países, en sus estados, en sus ciudades. Te felicito por el trabajo de la clínica y voy a hacer algunos breves comentarios que he escrito acá sobre el trabajo de ustedes. Déjame ver acá. Bueno. Ay, no lo encuentro. Acá. Sí, a mí me ha gustado muchísimo que ustedes tienen la participación de algunos estudiantes y después los estudiantes se convierten como en orientadores en la clínica, como es tu caso, que has estudiado y aprendido con la clínica y después ha implementado esas orientaciones con los otros estudiantes y eso les permite avanzar en el conocimiento y en las experiencias y a ver lo que ha dado cierto o no, que ustedes pueden cambiar. Pero una cosa que a mí cuando yo leía tu trabajo y el borrador, yo pensaba como, ¿qué ustedes entienden como el derecho a la identidad? Porque, por ejemplo, acá en Brasil nosotros tenemos un concepto de identidad, pero ¿cuál es la abrangência de identidad? Entonces, esa es una interrogante que me quedó como, sí, ellos trabajan con derecho a la identidad, pero ¿cuál es la abrangência? ¿Qué es el derecho a la identidad para ustedes? ¿Qué es el derecho a la identidad para la clínica? Porque puede ser, por ejemplo, trabajar con las personas LGBTI o a las personas que no sé por qué no tienen identidad, porque pasaron por situaciones distintas y así que hay que pensar cuál es la emergencia y cómo ustedes van a seleccionar los casos y a las poblaciones que van a trabajar. Y cómo van a replicar esa experiencia que ustedes tienen en esa comunidad para otras comunidades. Porque hay que crear como una metodología y esa es también una interrogante. Ustedes han creado como una metodología que puede ser replicada por otras universidades, en otras comunidades y ayudarles cómo aplicar esa metodología. Y ahora en la presentación he visto que ustedes hacen más que la guía, porque en el borrador yo pensaba, ¿cuáles son las actividades desarrolladas? Pero hay como mucho más actividades que la guía y eso hay que replicar, porque si ustedes crean una metodología, por supuesto que van a poder replicar en otras comunidades e incluso en otros países que trabajan también con derecho a la identidad. Y así que también me quedó esa pregunta. ¿Ustedes han articulado con otras clínicas o otros núcleos de práctica jurídica en Perú o no para cambiar experiencias y a ver qué pueden hacer conjuntamente, incluso en términos de litigio estratégico, incidencia política? Por ejemplo, en tu presentación que has mostrado cómo ustedes conversaron con el Congreso y hay muchas posibilidades. Así que felicito el trabajo que ustedes están desarrollando
Quando eu fui a Peru, não tive a oportunidade de conhecer a clínica, mas por supuesto espero ter a oportunidade de ir à comunidade para conhecer o trabalho que vocês estão desenvolvendo. E para não tomar mais tempo de Andressa, Octavio e Júlia, Andressa. Olá, Lucia. Eu acho que a fala da Rebeca já abarcou muitas das coisas que eu pensei em comentar durante a sua apresentação. Eu também tinha ficado um pouco curiosa para saber quais eram as atividades desenvolvidas, essa questão do conceito de identidade, né, para a clínica de vocês. Então, eu vou comentar um pouco o que eu selecionei aqui com relação ao resumo e essa ideia de estágio de verão que permite uma continuidade do trabalho sem a interrupção do calendário letivo, né? Eu achei sensacional, gostei muito. Acho que sim, é importante porque a partir do momento em que as universidades e as clínicas jurídicas estabelecem uma relação de vínculo com a população local, com a comunidade em que ela está inserida, o abandono desse vínculo ou o rompimento desse vínculo de acordo com o calendário letivo ou até mesmo com relação à incapacidade da equipe de absorver mais demandas, né, que existe de fato, ou até mesmo o entendimento de que aquele trabalho já se finalizou e a equipe vai partir para trabalhar com outra temática a partir de então, tem que ser feito com muito cuidado, né? Porque, enfim, o estabelecimento de vínculos e a relação de confiança da comunidade para a equipe da universidade, para a universidade como um todo, né? Tem que ser construída a passos lentos e é uma questão muito delicada. Então, eu acho importante a concepção, né, de que o trabalho deveria ter uma continuidade. Eu queria saber se isso partiu de uma demanda da comunidade ou se foi uma ideia que os próprios estagiários, né, e advogados sentiram. E, assim, só trazer uma reflexão um pouco lateral com relação a isso, assim, porque muitas das vezes a gente vai exercer as nossas iniciativas, os nossos projetos, pensando talvez eles possam substituir os serviços públicos ou preencher lacunas que os serviços públicos deixam, mas, na verdade, quem estabelece vínculo mesmo, quem está ali, né, de maneira contínua e prestando serviços à população, independentemente da vontade própria, né, da vontade dos operadores, é o Estado. Então, a gente nunca pode se colocar como substitutivo de serviços públicos. A gente tem sempre que pensar na universidade como complementar a essas assistências, né, e fortalecer também os serviços públicos em articulação com eles. Nunca pensar em substituição. É lógico que eu não acredito que nenhuma clínica faça isso, mas eu acho que essa iniciativa do estágio de verão traz um pouco à tona esse aspecto, esse elemento que eu acho que é importante a gente se atentar. Mas é isso, eu queria parabenizar também, acho que a apresentação foi muito esclarecedora, eu quero conhecer mais sobre a clínica de vocês. Gracias. Júlia, Otávio. Queria fazer um comentário breve, Lucia, assim, acho que nossos trabalhos têm muitas coisas em comum, assim, no geral. Eu fiquei muito interessada, até se a gente puder conversar com mais calma depois, assim. E uma dessas questões que eu fiquei, assim, gira em torno, né, disso do direito à identidade, ou seja, o que você entende por direito à identidade é facilmente, né, assim, entendível como que isso é problemático no caso de mulheres trans, né, de pessoas trans como um todo, quando você citou, né, como que isso é um fator de criminalização, isso me veio em mente o meu próprio trabalho, né, assim, eu trabalho com travestis e pessoas trans que são criminalizadas, que passaram pela prisão ou que vão passar de alguma forma inevitável, então esse direito à identidade, né, assim, materializado em uma carteira de identidade, né, assim, propriamente dita,
é algo que muda muito, assim, é algo que é um fator, a gente entende que a ausência disso é um fator de criminalização. E eu fiquei pensando um pouco nessa questão que você falou do Peru e dessa política de Estado de você dividir, né, mulheres e homens que vão sair, enfim. Que loucura isso, assim, que doideira. Fiquei pensando em como que isso é um exemplo, assim, e eu acho que esses exemplos são bons, porque são exemplos extremos, né? Assim, quando a gente vai no absurdo, a gente consegue ver como que a contingência, a arbitrariedade produz violência. E eu fiquei pensando como que essa exclusão, né, assim, da população trans é um efeito, e esse exemplo é ótimo por isso, porque é um efeito muito nítido, é um efeito muito que já está dado de uma política de Estado, né? Então, assim, existe uma política de Estado que exclui e que não faz isso à toa ou sem querer, né? Assim, que existe uma certa racionalidade nisso também, enfim. E dá parabéns pelo trabalho. Não sei se deu para entender tudo que eu falei, mas assim, dá parabéns mesmo. Gracias. Lucia, eu tenho um comentário, eu tenho um comentário muito breve, Lucia, sobre a metodologia dos estágios de verão, nas passantias de verão. Eu, durante a graduação, eu participei de uma extensão universitária que não era uma clínica, tampouco era um núcleo de prática jurídica. Era um modelo, talvez, intermediário entre eles, no qual os estudantes não tinham o acompanhamento de nenhum professor. E eram os estudantes que administravam, que gerenciavam a organização, a extensão. E era um modelo de atendimento muito parecido com o de uma defensoria pública, de atendimento de demandas e casos diversos. E por ser uma organização gerida exclusivamente pelos alunos e pelas alunas, a gente não tinha um intervalo também do ano letivo. Então a gente seguia no atendimento anualmente, como um trabalho. Tanto que os alunos e alunas envolvidas na gestão da organização era visto como um trabalho, ainda que não remunerado, tanto que atualmente uma das grandes discussões internas dentro da extensão é a questão da permanência estudantil. Como garantir que todos continuem ali trabalhando. E quando você traz essa questão dos estágios de verão, para mim faz muito sentido, porque essa continuidade no trabalho traz um comprometimento muito grande por parte dos alunos e das alunas. E até atendendo um pouco o comentário da Andressa, isso era sempre feito em parceria com a Defensoria Pública, ciente dos outros sistemas de justiça, dos outros atores do sistema de justiça. Então, ressoou muito quando você traz essa questão do comprometimento nas passantias, para mim também. Então, para mim fez muito sentido, era esse ponto que eu queria destacar. Obrigada, Ok. Pessoal, infelizmente, não vamos ter tempo de fazer aquela rodada com todo mundo conversando. Entonces, desafortunadamente, no vamos a tener tiempo para hablar todo sobre los proyectos. Pero quería proponer, no sé, que quizá armemos un encuentro en un otro espacio para profundizar las reflexiones. No sé, sería genial compartir con ustedes como las experiencias y oír de ustedes nuestros interrogantes. Então, assim, queria propor, né, a gente talvez trocar contato e poder ter um outro espaço para a gente aprofundar essas reflexões, né, surgidas aqui desse painel. Foi muito interessante ouvir todos vocês, as experiências. É maravilhoso poder conhecer o que existe e pensar em como a gente pode, né, trocar essas e intercambiar essas metodologias, né, e poder realmente fazer uma articulação não só a nível estadual, nacional, mas a nível internacional. Então, parabenizar a todas e todos, e fica assim aqui a minha proposta de talvez a gente combinar um encontro, né, para a gente aprofundar essas reflexões. O tempo é muito curto para a gente ouvir tudo que a gente queria ouvir, assim, eu queria ter falado muito mais, tenho certeza que cada um de nós queria ter falado muito mais sobre essas experiências incríveis, e foi increíble ter ustedes acá, desde Espanha, Perú, e desde todo el mundo. Creo que vamos a tener muchas y muchas oportunidades para intercambiar conocimiento y hacer articulaciones conjuntas.
Así que... Muito obrigada, Rebeca, por vuestra generosidad, por haber leído y haber comprendido también todos los trabajos. Por nuestra parte, estamos encantados de colaborar o buscar otro espacio. Cuando consideréis, pues nos escribimos y buscamos. Magnífico. Armemos un encuentro. Voy a tener el contacto de ustedes y voy a enviar un correo conjunto y así que armemos en una hora que ustedes puedan, porque sabemos que por el cambio de la hora, acá es mañana, ahí es las tardes, pero vamos a hacer esto en la prática y se pasar. Não sei, Andressa quer falar alguma coisa? Júlia, Otávio. Además de todo, como felicitar el trabajo increíble que ustedes están haciendo desde antes de la pandemia hasta la pandemia y todo el esfuerzo. Acho que eu sigo suas palavras, Rebeca. Fiquei muito feliz com esse momento. Eu animo, eu topo, acho que seria muito legal a gente continuar essa conversa em outro espaço, em outro momento, e tornar perenes, né, esses laços, essas possíveis relações que a gente vai constituir a partir de hoje. E parabéns para todo mundo. Foram incríveis os trabalhos. Muito obrigada, gente. A gente vai ter que encerrar agora.